noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma noite fria Piracicabana e a gente veio para aquecer a noite de vocês com um assunto bem legal. Hoje, a Sabores e Saberes traz a continuação do tema da live anterior sobre açúcares e sais. E hoje a gente vai falar sobre adoçantes e sais. E para tanto, vou chamar aqui a Gabriela para que ela nos oriente. Vamos ver se a Gabriela já vai aparecer aqui. Olha ela aí. Boa noite. Boa noite, Gabi. Tudo Tudo bem? bem? Muito Frio frio. aí? Muito frio. Aí é mais quente que aqui, hein? É verdade. Da casa do Hélio para minha casa, nós temos de 2 a 3 graus É. de diferença. O E calor é aqui, ótimo. e aqui dentro o negócio é frio, viu? É, né? Bens a Deus. Mas tudo bem. Boa noite, Leila. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Sandra. Aisha. É Aisha. O acento vai no i? Bom, vamos lá. Nós temos hoje bastante material aí para a gente conversar. Nós vamos dar continuidade ao trabalho iniciado na semana passada e lembrando que esta é a última live de uma sequência de 5 que nós fizemos apresentando um pouco, em 5 lives, com 5 horas, a gente apresentou um pouco do nosso trabalho baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira. No primeiro episódio, a gente apresentou o panorama do guia e os seus pressupostos. Depois, nós discutimos nesse episódio ainda um pouquinho sobre os alimentos in natura, minimamente processados, processados e os produtos ultra. O segundo episódio foi só sobre esses assuntos, nós continuamos conversando. Depois, no terceiro, nós nos reunimos com um grande especialista em gorduras e óleos, que foi o professor Manuel Divino, e ele nos deu uma aula aí sobre esse tema. E hoje depois nós falamos sobre açúcares, foi um episódio só sobre açúcares, né? Parece que a gente queria falar sobre açúcar e adoçante no dia e não deu. E hoje ficou adoçantes e sais. Ficou desparcerado, mas quem está acompanhando o processo vai lembrar. Então é assim, hoje a gente trabalha esse tema e encerramos esse início de temas aí da Sabores e Saberes a respeito da alimentação. Então, eu vou pedir para a Gabi, por gentileza, comandar a partir de agora e a gente vai falar um pouquinho sobre os adoçantes. Você quer começar com os naturais ou com os artificiais? Vamos começar com os artificiais, porque eles são os perigosos, né? Então, para a gente ter uma Uhum. noção aí de onde estamos tateando, de quais são as possibilidades. O primeiro que a gente tem aí na lista, acho que vamos começar assim, para que usar o adoçante, né? Eu acho que a primeira coisa que nos leva a essa intenção é não é tirar o dulçor, né? Não é acostumar o nosso paladar a ter menos açúcar, mas é uma maneira, os adoçantes, eu entendo que eles vieram como uma maneira de não perder esse paladar doce, muito doce, diga-se de passagem, vocês vão ver por algumas informações aqui que eu trago, tem alguns que são 600 vezes mais doces do que a sacarose. Então, adoçante, quando as pessoas usam principalmente em forma líquida, põe 1, 2 gotas é o suficiente, né? Apesar que eu tenho visto pessoas que às vezes regam, né? Espremem o tubo do adoçante até sair um jato de adoçante. Então, imagine o quanto o paladar daquela pessoa não é viciado em açúcar. Então, eles vieram como uma maneira
de substituir o dulçor, em alguns casos para pessoas que têm problemas de saúde, que é o caso dos diabéticos, então não podem consumir a sacarose, né? E em outros casos, porque as pessoas querem fazer dieta e que querem eliminar as calorias do açúcar, né, da sua alimentação. Eu acho que são essas as duas, os dois pontos que a gente pode falar para uma pessoa que vai consumir o açúcar, vai consumir o adoçante. E aí, só nessa página, a gente tem aí 2, 4, 6 tipos de adoçantes que são artificiais. E aí, se eles são artificiais, eles têm alguma coisa aí que não é natural e que a gente vai ter que usar conhecer para usar com cuidado, ou eventualmente conhecer para nem usar, né? Começando aí o açúcar light, ele é um produto que a gente encontra nas gôndolas de supermercado. O açúcar light, ele só é menos calórico, tá? Ele é uma mistura de açúcar refinado com uma mistura de adoçantes artificiais. Então, tudo que a gente vê em rótulos que são light, a gente tem que pensar que ele está só diminuindo a questão de calorias. E tudo que for diet, aí ele não tem a sacarose, e aí uma pessoa que tem, por exemplo, problema de diabetes vai poder consumir o que é diet, porque aí ele não tem. O light é para quem quer ter uma alimentação, digamos, menos calórica. Mais menos calórica, nós vamos ter que tomar cuidado com que maneira essas calorias foram substituídas, né, nessa embalagem. Aí o segundo adoçante artificial que a gente tem aí é o aspartame. O aspartame, ele é tido aí como um dos mais utilizados. Muitas das coisas que a gente pega as embalagens, dá uma lidinha no rótulo, vocês vão ver o aspartame como um dos ingredientes. Ele tem capacidade de adoçar 200 vezes mais que a sacarose. Quando eu falar em sacarose, a gente está falando do açúcar comum, açúcar refinado. E o valor energético dele é muito baixo, cerca de 4 calorias por grama. Mas aspartame não é qualquer pessoa que pode usar. Existe uma disfunção que chama fenilcotonúria, e ela no aspartame contém a fenilanina, e esse componente faz com que quem tem essa disfunção não possa usar aspartame. Aspartame a gente vai ver que é usado também em muitas bebidas, tipo refrigerante. Então, tomar cuidado, que às vezes você nem sabe que você tem essa disfunção e você vai estar tomando aspartame e seu organismo aí vai estar sendo prejudicado, né? A gente tem que saber realmente o que está consumindo. Depois, nessa lista, a gente tem mais um adoçante artificial, que é o acesulfame K. Eu falo que todos os nomes são palavrões, né? A gente não consegue já nem entender pelo nome. E esse acesulfame, ele também é muito consumido porque ele resiste em altas temperaturas. Não sei se vocês já perceberam que alguns adoçantes, quando são utilizados em bebidas quentes, então seja num café ou seja num chá, ele dá um amargor muito forte. Ele adoça, mas ele dá esse amargor. E esse acesulfame, ele resiste a temperaturas. Ele tem o poder de adoçar tanto quanto o aspartame, 200 vezes mais que a sacarose, e ele é totalmente eliminado pelo nosso organismo através da urina. Então, algumas pessoas que têm problemas renais ou outras patologias aí devem ter esse consumo restringido por conta do consumo de potássio. Você, se tem problema renal, o acesulfame está proibido, porque ele acaba eliminando não só o acesulfame, mas também o potássio do seu organismo, e aí o seu rim vai reclamar. Você vai ter outros tipos de problema. Então,
é importante saber por que tomar aspartame e não tomar cesulfame, quem é um, quem é o outro, o que um tem de benéfico ou não, né? Já o ciclamato de sódio, talvez ele seja o mais polêmico de todos. Ele adoça cerca de 50 vezes mais que o açúcar e ele é muito utilizado nos refrigerantes dietéticos, também em produtos alimentícios e em alguns produtos farmacêuticos, né? Porque às vezes aquela medicação ela é para um paciente diabético e na sua composição não dá para ser colocado a sacarose, o açúcar comum, então eles acabam usando os adoçantes artificiais. Para vocês terem ideia, em alguns países esse ciclamato ele já é proibido por conta de efeitos cancerígenos, mutações em células, processos alérgicos. Ele é um produto que é usado aqui no Brasil, mas controlado pela Anvisa. E aí a gente pensa, né? Se em outros países ele já foi banido, por que não ser banido aqui também no Brasil? Eles Gabi, acabam. Oi. com licença. No dia em que a gente trabalhou os produtos ultra processados, um Aham. dos aditivos que nós analisamos foi justamente o ciclamato de sódio, Aham. né, que estava lá presente nos produtos. Então é muito interessante e é muito importante a gente falar que precisamos tomar cuidado demais com o consumo dos produtos ultraprocessados por conta de que esses, vamos chamar de aditivos, né, para não chamar de ingredientes só, esses aditivos eles podem causar reações que às vezes a pessoa não está identificando uma inflamação, mas por que será que eu fico com essa inflamação, etc. E pode, principalmente com criança, gente. Por isso que nós insistimos, evitem dar produtos ultraprocessados para crianças. Quanto menor a criança, mais forte pode ser o resultado negativo de um desses aditivos, por exemplo, o ciclamato de sódio. Então, é importante isso, e eu só estou fazendo esse adendo para deixar claro isso. Sim, são elementos, né, que o nosso organismo não foi preparado para aquilo. Como ele é constituído artificialmente, ele acaba tendo algum tipo de química ou algum tipo de produto que o nosso organismo não entende. E não entende, ele não processa, então fica difícil de, de você prever se você, inclusive, tem alergia ou não àquele produto. E aí a gente recomenda, né, Hélio, que é uma das coisas importantes aí, esses produtos que são ultraprocessados, a gente sempre dá uma batida de olho nos ingredientes com que são preparados, né? Então você comprou aliás, antes de comprar, eu acho que já na gôndola do supermercado você tem condição de pegar o rótulo e ver quais são os ingredientes que compõem aquele produto. E a hora que você começar a ler, você começar a perceber que aquele produto está cheio de corante, acidulante, umectante, antiumectante, você fala, pera um pouquinho, né? O que eu vou consumir aqui? E como a gente vem falando aí em vários outros trabalhos, produtos ultraprocessados, eles são baseados em praticamente 3 ingredientes, e 3 ingredientes vazios, que são farinhas refinadas, açúcares refinados e gorduras hidrogenadas, né? Então, a grande maior parte desses produtos fica aí baseado em não alimentos, né? Em ingredientes que não vão agregar absolutamente nada para o nosso organismo. Então, é importante a gente ter esse olhar. Tem uma nutricionista aqui de Piracicaba, eu gosto bastante do trabalho dela, que é a Rodrigues, me fugiu o nome dela, Letícia Rodrigues. A Letícia, o slogan do trabalho dela é não conte apenas calorias, conte nutrição. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito
muito ao pé da letra, e quando você for comer alguma coisa, quando você for preparar alguma coisa, quando você for comprar alguma coisa, você olhar para aquele produto, para aquele alimento, falar o que isso está agregando ao meu organismo, né? O que ele está me trazendo de vitamina, de sais minerais, o que ele está me trazendo de propriedades que possam colaborar para nutrir o meu corpo. E acho que também não precisa ser só isso, acho que a gente tem que ter um equilíbrio aí de olhar para todos os lados, né? Isso é gostoso, né? Eu posso comer muito, posso comer isso todo dia, porque às vezes é gostoso, mas não pode comer todo dia. Então, acho que a gente, quanto mais comida de verdade comer, mais nutrientes a gente vai ter e menos problemas com todos esses artificiais aí que a indústria usa para preservar aquele produto que ela chama de comida, né? Então, muitos desses ingredientes, eles acabam sendo utilizados de uma maneira que não é para nutrir o nosso organismo. Vou continuar, a gente falou do ciclamato, né, que é proibido em alguns países, mas que aqui a gente ainda usa, controlado Gabi, pela Anvisa. Desculpa te interromper, tem uma pergunta aqui da Jéssica, em qual alimento superprocessado pode dar um exemplo da presença aí desses elementos? O termo mais usado, Jéssica, é ultraprocessado. Ultra é mais do que o super. Ele é mais processado ainda do que se fosse só super processado. E por exemplo, o ciclamato, ele está presente em gelatinas. Então a gente analisou no encontro passado uma gelatina num dos encontros. Rótulo de uma gelatina diet. Isso. Que é a gelatina. E aí tem o ciclamato. Então, e aí só isso para ilustrar, mas os refrigerantes também, todos os refrigerantes diet acabam tendo também na sua composição o ciclamato de monossódio, e é importante a gente pensar assim, eu estou fazendo regime, se eu estiver fazendo regime, eu preciso ter o acompanhamento de um profissional, porque não dá para você pensar em simplesmente banir da sua alimentação determinados ingredientes e achar que tudo bem. Você tira carboidrato, falta energia, e aí ele começa a consumir. Então, assim, tudo tem que ser acompanhado, e uma coisa que para mim é muito certa, muito clara, que cada organismo é um organismo. Então, pode ser que a sua colega, amiga, que faz um regime X, funciona super bem, mas que para o seu organismo aquele regime não funciona. Então, acho que a gente tem que ter bastante cuidado nisso. Normalmente, Jéssica, no caso do ciclamato de monossódio, ele vai estar presente nos produtos ultraprocessados que vêm com aquela referência de ser diet, né? Porque aí não tem a sacarose no produto, não tem açúcar refinado, mas tem o ciclamato, tipo de adoçante artificial. Então, todos os produtos que forem diet, você pode ter certeza que vai ter um desses adoçantes artificiais, e cada um com a sua peculiaridade vai acabar te fazendo mal de alguma maneira, né? E olha aí, no nosso Breaking News tem lá informação sobre o ciclamato, que é reprovado pela comunidade científica internacional por estar associado ao desenvolvimento do câncer no trato urinário, e essa substância já foi proibida em países como Estados Unidos, Inglaterra e Venezuela. Então, partindo do princípio disso que nós estamos considerando aqui, a ideia é evitar. E a Jéssica colocou agora aqui, né? Isso é importante até pôr no ar. Sim, produtos que a gente considera que poderiam ser super bacanas, tal, eu vou dar um exemplo de vivência da Gabi, meu. A gente estava caçando uma água de coco, e a gente toma água de coco no coco só, né? Procura tomar no coco. Nós encontramos uma caixinha com água de coco. A caixinha tinha tanta coisa, conservante, tinha
tinha coisa para manter o líquido transparente, Estabilizante. É, estabilizante, etc., na água de coco. E eu, uma vez, encontrei uma embalagem que era de um produto, era um pão de mel. E adivinha, no pão de mel não tinha mel como ingrediente. Então, assim, é muito. Depois que você passa a olhar o rótulo e analisar um pouco, você começa a selecionar muito aquilo que você come. E aí, um dia a gente pode até trabalhar com alguma prática, isso, Gabi? De falar, por podemos. exemplo, de alternativas, por exemplo, à gelatina, né? E apresentar até receitas e tal. Nas nossas atividades presenciais, a gente faz isso. Numa atividade que nós temos que se chama in natura versus ultraprocessado. Sabemos o que estamos comendo, a gente vai apresentando e depois a Gabi ela apresenta uma série de receitas que vão substituir esses produtos que a gente usa tanto. Desculpa, Gabi, só estava querendo contribuir aí. Ótimo. Jéssica, gelatina, a gente descobriu que é um veneno. A não diet, inclusive, porque a não diet ela é cheia de açúcar, que é corante e açúcar. Quer dizer, para que a gente consome gelatina? E aí eu já vou te dar uma dica que é bem bacana. Existe um produto que chama agar-agar, que ele é um gelificante natural, porque ele é feito de alga, com algas marinhas, um tipo de alga marinha. E você pode, por exemplo, fazer suco de qualquer fruta e misturar o agar-agar. Numa oportunidade a gente conversa aí de como preparar o agar-agar, porque a gelatina não pode ferver que ela perde o poder de gelificação. E o agar-agar precisa chegar até 98 graus, que é praticamente o ponto de fervura, para ele ativar essa gelificação. Então, você pode fazer gelatina de uva, você pode fazer com suco de uva, você pode fazer gelatina de maracujá, enfim, de frutas naturais que vão ser bem legais para o seu organismo, porque o agar-agar, inclusive, é bastante nutritivo, traz uma série de benefícios, coisa que a gelatina não traz. Eu sempre falo para o Hélio que eu fico abismada quantas e quantas vezes, né, que a gente não vê em hospitais a sobremesa do paciente ser gelatina. E aí eu falo, gente, Uhum. açúcar é a troco do quê? O que que tá nutrindo? Manda uma fatia de mamão, manda uma banana, manda qualquer fruta que é mais barato e muito mais saudável, muito mais eficiente em termos de nutrição para o nosso organismo, né? Mas enfim, fica a dica aí do agar-agar. Em algum momento a gente vai poder falar mais dele e poder preparar juntos aí o agar-agar. E aí, dessa listinha aí, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a sacarina, que é um dos adoçantes mais antigos. E eu falei, né, que a gente ia se abismar com o poder de dulçor dele. A sacarina é 300 vezes mais doce que a sacarose. Então, vocês imaginam que 1 grão de açúcar em versão sacarina, ou melhor, 1 grão de sacarina, 1 grama de sacarina equivale a 300 gramas de açúcar refinado. Mas ela deixa um sabor residual na boca, e aí as pessoas acabam não gostando. Se a gente lembrar lá no passado, todo adoçante dava esse residual na boca, né? Porque a maioria deles era feito com a sacarina. E aqui tem um parênteses, né, que ele é contraindicado para gestantes, porque ele é permeável à placenta, e aí ele acaba sendo de difícil excreção pelo feto. Então, o feto acaba absorvendo essa sacarina e ela prejudica o crescimento do bebê, podendo surgir até tumores malignos. E a sacarina ela é largamente utilizada em alimentos, em cosméticos. Lembra daquele batom docinho, mais amargo? Era a sacarina que tinha na composição, né? E também é utilizada em medicamentos. Então, assim, são várias coisas que a gente nem
nem conhece, nem sabe por quê, nem entende muito bem, que estão lá presentes, e é importante a gente entender cada uma delas, né? A última da nossa lista aí é a sucralose, também bastante utilizada em produtos esterilizados, como todos aqueles que vêm nas caixinhas, os produtos UHT, né, nas caixinhas de Tetra Pak, produtos pasteurizados e alguns assados. A sucralose também é estável a grandes temperaturas e ela é eliminada totalmente pelo nosso organismo num prazo de no máximo 24 horas. Ela não produz cáries, ela reduz a produção de ácido e ela tem um poder de dulçor em 600 vezes maior do que a sacarose. Então, ela é 600 vezes mais doce que o açúcar. Ela possui cloro na sua composição, e o cloro ajuda na absorção do iodo na glândula tiroide, mas é contraindicado para pessoas que têm distúrbio da tiroide. Então, assim, todos eles, a sucralose não é nenhum bicho-papão, ela é possível de ser utilizada, mas se você tem algum problema de tiroide, por exemplo, sucralose já não é para você. E se você sabe que tem problema de tiroide, beleza, você não usa. E quando você não sabe ainda que tem problema de tiroide, né? Então, todos esses produtos artificiais, eles têm realmente que ser utilizados de uma maneira bastante atenta, né? A gente tem que ficar bem ligado. Mas a quantidade tem que grande para causar um malefício. Não sei te dizer em termos de quantidade, Sandra, quanto precisaria, mas a gente tem que atentar que quem usa esses produtos acaba fazendo uso contínuo. Então, a pessoa vai usar no cafezinho, que toma 1, 2, 3 vezes por dia, que vai usar no suco, que vai usar em qualquer tipo de preparação, né? Eu não sei qual é a miligramagem aí que é necessária, uma nutricionista poderia responder isso aí com maior efetividade, eventualmente um médico obstetra vai poder fazer essa avaliação melhor, né? Eu não saberia te dizer. Vamos para os adoçantes naturais? Vamos. Que aí os Eu vou até te lembrar de uma coisa. Diga. Que é sempre assim, né? Já temos meia hora, tá? Voa, né? Voa. O tempo voa. E isso é um excelente sinal. Mas é bom porque é só para a gente coordenar aqui a atividade para não ter que espremer o sal daí. Tá, eu vou ser um pouco mais. Ou se der esse adoçante natural, a gente for conversando, se meia hora falou dos artificiais, meia hora falar dos naturais, a gente vai ter uma live sobre sais. Hoje adoçante, uma só sobre sais. Hoje vai ser só sobre adoçantes e a gente pode ir batendo um papo depois. Porque o Legal, pessoal está interessado. vamos ver como vai tocando. Se tiver pergunta aí, você pode me interrompendo, que a gente vai trocando. A Jéssica fez mais uma pergunta aqui, então vamos mergulhar aqui nos adoçantes para a gente não ter que correr. Qual o menos pior? A sucralose? Então, Jéssica, a gente vai falar ainda dos naturais, e aí acho que os naturais vão substituir bem melhor. Desses artificiais, a sucralose é o menos maléfico, né? E também como chama? O acesulfame K, que ele é totalmente eliminado pelo organismo. Se você não tiver nenhum problema renal, ele também pode ser bem tolerado. Então, aí, qual é o melhor? Eu acho que aí, quando a gente falar no melhor, a gente vai ter que pensar qual é o melhor para o meu organismo. Ah, você não tem problema renal, você não é gestante, talvez qualquer um deles não seria problema para o seu organismo. Uma coisa que eu queria também comentar dentro disso que você está falando, eu vou te interrompendo.
lembrem-se, Gabriela e eu não somos nutricionistas, Gabriela e eu não somos médicos e, por gentileza, não utilizem nenhuma informação que é dada aqui no sentido de tomar uma decisão que um médico deveria te auxiliar. Então, Uhum. você tem alguma restrição ao açúcar e precisa fazer um tratamento, consulte o médico, porque como a própria Gabriela falou anteriormente, cada organismo reagirá de um jeito. E nós dois não temos a autorização para receitar nada, não estamos receitando. Estamos Sim. apresentando os diferentes tipos e comentando genericamente o que é que eles podem causar. Tudo bem? Registrado, É, só por isso segurança. também eu acho que é importante, o porquê desse trabalho, né? Porque eu, quando fui pesquisar um pouco sobre os adoçantes, fiquei de boca aberta, assim, da quantidade de tipos de adoçante. Isso já tinha me chamado a atenção quando, numa oficina prática, a gente levou vários tipos de açúcares e alguns adoçantes. Ali eu já tinha várias embalagens com tipos diferentes de adoçantes. Eu falei, nossa, tem mais tipos de adoçante do que tipos de açúcar, né? Porque a preocupação hoje com emagrecimento, a preocupação hoje com saúde estética, ela é tão grande que foi um mercado que se alastrou aí em possibilidades de uso aí dos adoçantes artificiais, né? Mas vamos passar lá para as opções naturais, que a gente vai também ter algumas informações interessantes. Uhum. Dos naturais, o primeiro que a gente pesquisou aí foi a estévia, e o estévia, ou a estévia, né? Ela é uma planta que chama estévia rebaldiana. Ela não tem contraindicação nenhuma, ela é totalmente atóxica, adoça 300 vezes mais do que o açúcar comum, né? Do que a sacarose, mas tem um sabor residual amargo extremamente forte. Ela tem boa estabilidade em altas e baixas temperaturas, pode ser levada ao fogo, pode ser congelada, mas é amarga. Então, assim, quem tem um paladar que o amargor, ok, vai acabar se beneficiando do uso da estévia. Não é o meu caso, porque eu detesto o gosto amargo, né? O Hélio que se dá bem com ele, eu fico dos azedos e ácidos. Mas gosto de adoçante não passa Não vai, nem a né? 1 quilômetro daqui. Não vai. Mas, enfim, a estévia, por exemplo, é uma boa possibilidade aí, se você não fizer conta desse amargor que ela vai trazer no paladar, né? Depois a gente tem a frutose. A frutose é um açúcar que ele é extraído de cereais, maioria das vezes do próprio milho, e ela tem capacidade de adoçar cerca de 170 vezes mais que a sacarose. Ele é um tipo de açúcar, apesar de ser natural, ele tem muito menos vitaminas que os outros açúcares que a gente viu, que o de cana-de-açúcar, que o de beterraba. E a frutose provoca cáries e tem consumo limitado para diabéticos. Então, assim, ela vai ser tão maléfica para o diabético quanto a própria sacarose. Então, fica aí uma diferença, apesar de ser um adoçante, ela não pode ser consumida aí por diabéticos. Na sequência, a gente tem um outro adoçante que é chamado de sorbitol. O sorbitol ele é encontrado em algumas frutas e também em algas marinhas. Ele adoça 50 vezes mais que a sacarose. Então, você vê que o poder de dulçor dele já é bem reduzido perante, inclusive, aqueles artificiais que a gente estava vendo agora há pouco, né? O uso é restrito a pessoas que não são diabéticas, então o sorbitol não pode ser consumido por diabéticos. Ele resiste a altas temperaturas, à evaporação e ao cozimento. Vocês percebem que os que são naturais, eles não são para diabéticos?
Então, os adoçantes naturais, a gente vai ver que quem acaba usando é quem está fazendo alguma restrição de calorias, como um período de dieta, né? Porque ele vai ter o açúcar que o diabético não pode consumir. Seguindo aí a nossa listinha, a gente vai ter o manitol, e o manitol também é encontrado em algas marinhas, mas também em vegetais. Ele tem capacidade de adoçar 70 vezes mais que a sacarose, não é recomendado aos diabéticos, e aí ele tem um pulo de gato, que ele produz um efeito laxativo, então ele não pode ser utilizado em grandes quantidades. Percebam que todos eles têm o benefício, mas têm o malefício. Tem o benefício, mas tem o malefício. Acho que como tudo, né? E a gente tem que saber utilizar aí em quantidades adequadas, utilizar eventualmente, e reduzir os açúcares da alimentação, eu acho que é o melhor caminho, né? Acho que isso que você falou, se me permite aqui o comentário, é um princípio praticamente que a gente defende aqui na Sabores e Saberes, né? Que é a moderação. Sim. A gente pode, na verdade, assim, a gente pode comer de tudo, tentar ser moderado em tudo, evitar ao máximo os produtos ultraprocessados, isso é fato, mas nem nós mesmos conseguimos manter uma dieta com isenção total desses produtos e nem queremos. A gente brinca sempre, né, que na nossa oficina de produtos ultraprocessados a gente nunca vai analisar o rótulo da Nutella, né? Porque a gente não precisa também ter essa tristeza de ter a consciência do que está comendo. A gente já sabe o que está comendo, mas assim, a ideia é abrir um pote de Nutella, não é comer o pote de Nutella, não é comer duas colheres gigantes de Nutella, mas comer com moderação em algumas situações é possível. E evitar ao máximo possível. Ter na alimentação diária, cotidiana, a maior parte possível de elementos, de alimentos in natura. E os adoçantes naturais são os mais próximos dos alimentos in natura que nós temos, né? O que vai acontecer aí é quando a pessoa tiver uma restrição por conta de questões de saúde mesmo, que ela vai ter que, daí, como eu havia dito, consultar o médico. Mas acho que a moderação é um dos princípios, né, que a gente procura trabalhar em todos os aspectos. E é o que vai nos trazer saúde, né? Porque você vai poder comer de tudo um pouco, você vai poder comer de tudo. Eu falo que eu nunca vi ninguém intoxicado por abobrinha, ninguém intoxicado por cenoura, ninguém intoxicado por coisas que são naturais, né? Que são comida de verdade. E nem vi nunca ninguém comer um monte de abobrinha até passar mal, comer um monte de salada e passar mal, né? A gente realmente passa mal quando a gente exagera na feijoada, quando a gente exagera na macarronada, quando faz misturas. Então, eu acho que ter um pouco aí de bom senso é necessário para tudo na vida e principalmente nas questões de alimentação. Bom, falamos aí do manitol, vamos passar para o xilitol. O xilitol ele tem um sabor bastante semelhante. Gabi? Gente que vai atenuar o gosto amargo dos outros edulcorantes. Então, vocês vão perceber que o xilitol ele acaba tendo um sabor que dá a sensação de refrescar a saliva. E ele não pode ser consumido mais do que 30 gramas diárias, porque senão ele causa diarreia. E assim, 30 gramas diárias para um produto que adoça muito mais, né? 50, 70 vezes, vocês perceberam que os naturais não têm um poder muito
muito agressiva aí no dorsor. Então, a gente acaba nem usando todo essa quantidade diária, então dá para usar mais tranquilamente. E o último aí é o eritritol, que ele vai ser um adoçante natural, que ele também tem sua origem no Chile, cerca de 70% ele é, vamos falar assim, quase próximo, né, ao poder do açúcar. Ele pode ser utilizado por diabéticos ou por pessoas que desejam emagrecer. O eritritol ele vai ser menos calórico, então por isso que as pessoas têm utilizado bastante. Ele não provoca cáries, facilmente encontrado em lojas de produtos naturais ou de suplementos, e normalmente ele é vendido em pó, né? Então, eu acho que xilitol e eritritol são os dois mais novos, né? Os dois adoçantes mais atuais, vamos chamar assim, mais contemporâneos, né? Que tem tido uma aceitação sem causar nenhum grande efeito colateral aí, e vão ter que ser usados aí vão poder ser usados com tranquilidade. A Marli está dizendo que estudos dizem que o xilitol é bom para os dentes. Nessa minha pesquisa não trazia isso, que ele é bom para os dentes, Marli, mas ela fala que ele não causa cáries, né? Eles não vão dar esse problema aí que outros tipos de açúcares acabam provocando. Açúcares e adoçantes, né? Porque tem vários adoçantes também que acabam causando cáries. Então, é interessante aí a gente ter isso bem atento, né? Porque eu acho que só de aumentar a possibilidade de cárie já é um ingrediente que você vai falar, opa, melhor não usar, né? Quer seguir para o sal, Hélio? Você quer... Não, acho que a gente pode seguir conversando. Eu queria depois apresentar para o pessoal algumas coisas aqui, mas acho que a gente pode seguir mais um pouquinho. A Sandra pergunta se é fácil encontrar os adoçantes naturais. É fácil, sim, Sandra, principalmente em loja de produto natural. Você vai encontrar com bastante facilidade, eles são vendidos por peso, a granel, e em lojas também de suplementos nutricionais. Então, que essas lojas que vendem esses produtos para pessoal que faz academia, pessoal que consome whey protein. Então, nessas lojas também você vai encontrar facilmente os adoçantes naturais. E aí a gente vai perceber que até nesses lugares, se usar isso, não usa aquilo, porque tem também as combinações, né? Se você come a vitamina C leite, que não combina, o ferro, não, não pode tomar suco de laranja em refeição, porque a vitamina C absorve todo o ferro da refeição. Então, tem algumas combinações que o nosso organismo faz que é importante a gente saber que tem coisas aí que não podem ser combinadas. Vai ser o mesmo caso aí dos adoçantes, né? A gente tem que prestar atenção no que vai consumir, no que vai combinar, não é nem o que vai consumir, mas o que vai combinar. Muito bem. Falamos dos artificiais, falamos dos naturais. Quer abrir para mais perguntas? Alguém tem considerações aí, gente? Porque eu não acho que a gente deva entrar nos sais, a não ser que você queira, Gabi, mas assim, a gente vai fazer metade hoje e um pedaço semana que vem, porque não vai dar tempo de falar tudo. Não, aí é muito ruim, né? Eu acho que é melhor a gente combinar aí nem uma live mais.
o pessoal que está assistindo viu a live anterior sobre os açúcares, porque a gente poderia dar uma rápida passada nos açúcares só para comparar aí com o que você acabou de mostrar. Vocês que estão assistindo, o que, que vocês acham? Topam? Me deem um alô aqui no chat. A gente poderia passar um pouquinho de novo, assim, en passant mesmo, porque está tudo na live anterior, sobre os açúcares. Então, vou preparar aqui. Acho que a gente pode fazer também num formato aí meio de resumo, né? Porque os Uhum. açúcares, a gente falou dos açúcares, falou de outras maneiras de adoçar, e falamos bastante também dos açúcares de confeitaria, que acho que já não é nem o caso, né? Os de confeitaria a gente É, deixa mais para um outro, para ser mantido ali na outra live, né? sim. Deixa eu dar os créditos aqui. Essa que vocês escutam aí ao fundo, participando da nossa live, é a pequena Bela. É, É o horário do jantar da Bela e do banho. E como está todo mundo em casa, Bela está conosco aqui. Então, participação especial hoje. a Bela está de visita, é minha sobrinha. É uma E ela bonitinha. é uma pequenininha faladora agora, né? É. Boa noite, Cadu de Castro. Que bom que chegou. A gente acabou de falar dos adoçantes e a gente vai fazer uma rápida panorâmica aqui dos açúcares, para quem não tinha visto ainda. Então vamos lá, Gabi, rapidinho, só para a gente não se delongar, porque a gente tem pouco tempo, né? Eu acho que a gente não vai precisar nem ficar passando um a um, mas acho que a gente podia conversar o seguinte aí com relação aos Então açúcares. eu volto aqui para ficar mais Uhum. bonita a imagem. Açúcares, gente, açúcar refinado é um veneno. Então, assim, se você ainda tem hábito de utilizar o açúcar refinado na sua casa, evite. Troque o açúcar refinado por qualquer outro açúcar. Ele pode ser o cristal, ele pode ser o demerara, ele pode ser o mascavo, ele pode ser qualquer outro produto que você use. O melado de cana também é uma maneira de adoçar. Eu sei que o mascavo e o melado de cana acabam trazendo um sabor residual aí, que dependendo do que a gente prepara, ele acaba roubando, né, o sabor principal. Vamos pensar no chá de camomila, você adoçar com melado de cana, era uma vez a camomila, né? Você vai eventualmente ficar com aroma de camomila e ele acaba roubando bastante aí. Mas se você conseguir evitar o refinado, eu nunca tenho açúcar refinado em casa, não compro já faz muito tempo. Gosto muito do açúcar demerara e do açúcar mascavo. Então, são os dois açúcares que eu mais uso aqui em casa. Você pode comprar, se você não gosta da textura, porque eu percebo muitas pessoas reclamando que o açúcar, a qual chega ao paladar do refinado. O cristal chega, Eliana. Eliana é minha madrinha. Que bom que você está por aí com a gente. O cristal chega e o demerara também eu acho que não tem problema nenhum. A Eliana é cozinheira de mão cheia aí. Eu percebo que quando a gente prepara algumas receitas, essa granulometria do açúcar mais grosso, seja o cristal, seja o demerara, acaba sendo difícil de incorporar em algumas receitas. A diluição dele acaba sendo um pouco mais demorada. Então, aí seria interessante você passar no liquidificador. A gente não chegou no sal ainda, a gente vai chegar na próxima live no sal. O melhor sal que tem é você comprar sal grosso e moer. Então, assim, você tem certeza que aquele sal não foi refinado, que não passou por nenhum outro tipo de processo, faça a mesma coisa com o açúcar, se você precisa dele em pó muito fino. Então, quando eu vou preparar alguma receita aqui, que eu vou precisar do açúcar mais refinado, eu processo ele, ponho a quantidade no liquidificador, bato no liquidificador e pronto, resolvido.
não vou ter problema nessa questão da granulometria. E de sabor, eu acho que o Demerara é assim o mais, eu acho que ele é o mais gostoso, né? Ele não chega a ser, não chega a ter o paladar do mascavo, mas também, eu não sei se é porque eu acabei desacostumando com o açúcar refinado, eu sinto hoje açúcar refinado até um pouco, como eu vou falar? Ele parece até um pouco picante, ele parece até um pouco agressivo, assim, ao paladar, como se fosse um tablete de caldo de galinha, caldo de legumes, que dá aquela fritada na língua. O açúcar refinado, eu sinto esse mesmo sabor. A Jéssica perguntou aí, entre o açúcar, entre o adoçante natural e o açúcar demerara, qual escolher? Jéssica, se você não faz nenhuma restrição, você não está precisando reduzir, contar calorias, vai no Demerara em paz, porque ele, além de tudo, acaba trazendo alguma nutrição para o teu organismo, porque a gente viu, né, na live passada que os açúcares, quando não passados pelo processo de refinamento, eles são ricos em vitaminas, em alguns sais minerais, então eles têm alguns compostos que fazem bem para o nosso organismo. Ele não pode ser utilizado em excesso, mas você vai ver que o açúcar mascavo, assim como a rapadura, tem um poder energético assim muito bom, né? Então é interessante a gente pensar que o açúcar tem também uma função e que é importante a gente, se não tem problema de restrição, usar o açúcar com moderação não vai ter problema algum. Novamente caímos na dica moderação excesso, né? Sim. Que é pré-requisito, assim, acho que ela está presente em todas as nossas descrições. Olha o que a Eliana falou. Quando nos afastamos dos açúcares, tudo parece melado. Li, não é que tudo parece, tudo no Brasil é melado. Tem uma doceria que tem em Piracicaba e tem duas cidades vizinhas aqui, Águas de São Pedro e São Pedro, que a gente gosta bastante. Mas é assim, é tudo muito doce para o nosso paladar. Hoje a gente não consegue mais comer, por exemplo, uma bomba inteira, não consegue comer um pedaço de bolo inteiro, porque é tudo absurdamente doce para o nosso paladar. Então, assim, açúcar mais açúcar, que às vezes com 2 colheradas daquele doce você já não é mais necessário. Eu em receita de bolo, receita de geleia, nossa, doce de abóbora, que as pessoas falam, ah, como faz? 1 quilo de abóbora e 1 quilo de açúcar. Eu falo, gente, 1 quilo, a abóbora vai desidratar, a abóbora vai cozinhar, vai perder volume, o açúcar vai continuar lá na quantidade de 1 quilo. E a gente tem que pensar que essa referência ela era de antigamente, quando não tinha refrigerador e que eles usavam o açúcar como um conservante. Hoje a gente faz um doce de abóbora e não deixa ele fora de refrigeração. A gente acaba colocando esse doce em refrigeração, né? Porque ele vai ser consumido em alguns dias em casa. Então não tem essa necessidade de tanto açúcar. Tem alguns doces desses em compota, desses doces por exemplo, o doce de abóbora, uma cocada, que eu falo, não dá para sentir o gosto da abóbora, não dá para sentir o gosto do coco, não dá para sentir o gosto da jabuticaba, não dá para sentir o gosto do morango, eu sinto o gosto de açúcar. E aí eu falo, se eu fizesse açúcar, eu pegava açucareiro e põe uma colherada na boca, não é isso que eu quero, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa crítica de alguns produtos, né? Qual é o sabor que você está buscando, né? Eu queria pegar esse gancho aí. Estamos para dar 1 hora, faltam 3 minutos. Não temos mais o pânico do Instagram nos derrubar, mas não vamos extrapolar muito o tempo. Eu queria falar um pouquinho a partir do que você falou da nossa ideia
do projeto Sabores e Saberes, que o sobrenome dele é Educação para o Gosto. Exato. E um dos pontos fundamentais da educação para o gosto reside no fato de que nós buscamos, através da educação, convidar as pessoas, né, convidar vocês que estão nos assistindo, a se relacionarem com os sabores dos alimentos. Então, é assim, a gente põe tanto tempero, a gente põe tanto sal, a gente põe tanto açúcar, a gente põe tanto aditivo, que não sente o sabor das coisas. Gostos nós temos 5: salgado, doce, amargo, azedo e umami, que é aquele que é encontrado na carne, no cogumelo, no queijo parmesão, no tomate e tal. Quando a gente vai comer, por exemplo, se você já teve a alegria de comer, como um exemplo que a gente sempre usa, uma cenoura tirada da terra, você vai perceber que você vai ter uma experiência com o gosto, com o sabor daquele alimento muito diferente, muito significativa. E aí entra um problema: o consumo excessivo dos ultraprocessados, o consumo excessivo de açúcar, o consumo excessivo de sal vicia as nossas papilas gustativas no sentido delas quererem mais estímulo para poderem se saciar. Então, o que significa isso? Significa dizer que equivale a dizer que nós estamos viciados em sal, açúcar, gorduras e nos aditivos que dão as explosões de sabor, como, por exemplo, o glutamato monossódico e outros. Nós estamos viciados visualmente na imensa proliferação de estímulos visuais que os corantes trazem nos produtos ultraprocessados. Nós estamos viciados nas sensações de crocância que os anti-umectantes trazem para determinados salgadinhos. E por aí vai. Então, é assim, o nosso convite é que a gente já fez essa experiência pessoalmente, né? Conforme a gente se afasta e diminui o consumo desses produtos, nós passamos a recuperar uma qualidade do paladar que a gente começa a perceber sutilezas. Então, o gosto da cenoura é um gosto sutil. O gosto de uma boa manga é um gosto sutil. Mas quando a papila está mais viciada, eu preciso de muito estímulo. Então, aquilo fica sem doce. A gente trabalha com criança, dá fruta para a criança comer, a criança fala, mas eu não gosto disso porque isso não é doce. Por quê? Porque essa criança está acostumada, por exemplo, a tomar achocolatado, que de cada 20 gramas do achocolatado, 18 são açúcares. Calcule... Muitos ainda adicionam açúcar extra, aquele leite com achocolatado. É leite achocolatado mais açúcar. Quer dizer, e açúcar adivinha, né? O cara não vai pôr açúcar de coco no achocolatado. E aí, assim, até a questão dos valores, né? Os açúcares, conforme vão subindo a qualidade, vão ficando mais caros. Mas se a nossa intenção é usarmos menos, a gente pode fazer um equilíbrio aí. Gabi, suas considerações para que possamos encerrar mais uma live. E eu gostaria que o pessoal fosse fazendo a gentileza de colocar aí os comentários. Estão gostando? Foi legal? Semana que vem teremos a live sobre sais. Diga, Gabi. Eu acho que o nosso trabalho aqui vem no intuito de abrir algumas novas perspectivas, né? Da gente conhecer alguns ingredientes que talvez não conhecêssemos com um pouquinho mais de propriedade. Então, agora a gente passa a entender algumas coisas e que realmente a gente aplique isso. Então, assim, vamos abolir o açúcar refinado. Não tem necessidade do nosso organismo usar açúcar refinado. E mais que isso, vamos passar essa informação para frente, né? Então, se açúcar refinado não é legal, o demerário eu sei que é mais caro, mas o cristal está ali em preço com açúcar refinado. Por que não
substituir o refinado. Você vai estar fazendo aí uma bondade para o seu organismo. Então, acho que a gente conhecer um pouco mais e saber que temos opções mais saudáveis vai nos trazer uma opção de escolha, né, e uma qualidade melhor aí na hora da gente se alimentar. Legal. Acho que é isso, Hélio. Podemos nos preparar para falar sobre sais na semana que vem. É isso aí. Bom, agradeço o pessoal que sempre vai comentando, agradeço as perguntas, que hoje tivemos bastante interação aí, e espero que o nosso trabalho colabore com vocês. Semana que vem teremos a nossa nova live, e aí a gente vai poder discutir um pouquinho a respeito dos sais, né? E aí a gente vai, acho que estamos tendo, eu estou brincando aqui que a gente está tendo contratempo de não conseguir terminar o trabalho por conta de que cada encontro que a gente vai fazendo, a gente vai tendo coisa nova, tá? Vai encontrando aí mais e mais temas super importantes que vão trazer para a gente essas informações. Ok? E é curioso, né? Porque as pessoas, a gente acha que é um assunto a falar sobre açúcar, falar sobre adoçante, falar sobre sal. Às vezes a gente acha que a gente não tem dúvida. E quando a gente começa a abrir e explorar todo o material que tem sobre o assunto, as dúvidas começam a surgir, as pessoas começam a se questionar, né? Isso é melhor que aquilo, isso faz mais mal, aquilo é mais saudável. Então, acho que é bem bacana essa visão que a gente vai ter. Falar sobre compras nas zonas cerealistas, sais, açúcares e etc. Tá funcionando lá? Será? Deve estar, né? Porque faz parte aí dos mercados, não sei como estão controlando o número de pessoas para entrar, mas acredito que sim, que esteja aberto. Aqui o mercado municipal está funcionando, sim. Bom, então tá ótimo. Só tenho a agradecer novamente a você, Gabi, pelo conhecimento que você traz aí para a gente, as informações, a forma sensível com que você convida as pessoas a refletirem. E ficamos aí à disposição de todos no nosso Face, Educação para o Gosto, e no site saboressaberes.com.br. Vamos nos falando. Excelente semana para todos, e semana que vem, nesse mesmo horário, nós nos falamos. Ok? Abraços e beijos a todos. Valeu. Tchau, tchau. Até. Tchau.